Recentemente, o presidente Trump sugeriu um ataque à Nigéria. Coisas bastante chocantes estão acontecendo em vários lugares. Hoje, vamos analisar por que o presidente Trump falou isso e se é viável. Confira! Em 31 de outubro, Trump afirmou na Truth Social que o cristianismo na Nigéria enfrenta ameaça existencial. Ele afirmou ainda que milhares de cristãos estão sendo mortos e que o extremismo islâmico é responsável por esse massacre em massa. Disse também que os Estados Unidos estão prontos para salvar a grande população cristã do mundo e que tem a vontade e a capacidade para isso. Em 1º de novembro, Trump comentou sobre os ataques na Nigéria em uma publicação no Truth Social. Ele disse que, se o governo da Nigéria continuar permitindo o massacre de cristãos, os Estados Unidos da América cortarão toda a ajuda e poderão intervir com armas para eliminar os grupos armados responsáveis. Afirmou que pediria ao Departamento de Defesa que se preparasse para possíveis ações. O ex-ministro da Defesa, Pete Hegseth, também afirmou que o Departamento de Defesa está se preparando para agir e que se o governo da Nigéria não proteger os cristãos, eles próprios eliminarão os grupos armados que cometem atrocidades. Na Nigéria, conflitos entre pastores muçulmanos e agricultores cristãos são antigos. Muçulmanos vivem no norte e cristãos no sul. As duas religiões dividem o cenário religioso da Nigéria, o que intensifica ainda mais os conflitos. Na Nigéria, o islamismo tem 53,5%, o cristianismo 45,9% e o vodú 0,6%. Exatamente, o cristianismo e o islamismo estão divididos igualmente. Os frequentes atos violentos do Boko Haram, grupo islâmico surgido em 2002, são grandes fatores de instabilidade. Esse grupo islâmico defende um califado no norte e executa cristãos, atacando civis indiscriminadamente. Boko Haram significa educação ocidental proibida. Os conflitos entre Boko Haram e forças religiosas na Nigéria continuam, com mais de 40 mil mortes em 16 anos. Muitos civis estão sendo massacrados por causa do fortalecimento de grupos islâmicos extremistas. Claro, o interessante é que a maioria das mortes causadas por esses confrontos ocorreu principalmente na região norte, onde o Boko Haram está estabelecido, e portanto, há mais muçulmanos entre as vítimas do que cristãos. Em 2025, ocorreram 1.923 ataques a civis na Nigéria, sendo 50 motivados por cristianismo. Trump provavelmente declarou atacar a Nigéria por causa do Boko Haram ou outros grupos armados. O governo dos Estados Unidos avalia anualmente o nível de liberdade religiosa em cada país e costuma designar como país de preocupação especial aqueles que violam gravemente ou toleram violações à liberdade religiosa. A designação mais recente foi feita em dezembro de 2023. China, Irã, Coreia do Norte e Rússia estão entre os 12 países de preocupação especial. O presidente Trump designou a Nigéria como país de preocupação especial. O presidente Trump pediu ao deputado Laili Mua, que queria designar a Nigéria como país de preocupação especial, e ao presidente da Comissão de Apropriações da Câmara, Tom Cole, que investigassem o caso e fizessem um relatório. Provavelmente, os Estados Unidos continuarão pressionando a Nigéria no futuro. Claro, a possibilidade de realmente realizar um ataque militar é baixa. No entanto, existe uma possibilidade real de que, com a cooperação do governo nigeriano, os Estados Unidos realizem ataques aéreos contra grupos armados ou conduzam operações ofensivas em áreas específicas. Se a Nigéria não seguir as exigências dos Estados Unidos, os americanos podem usar uma carta ainda mais forte: a pressão econômica. Um exemplo típico é o orçamento de ajuda, que é uma forma exclusiva dos Estados Unidos. Na verdade, a Nigéria depende da ajuda americana para cerca de 21% do seu orçamento de reconstrução nacional. Isso significa que os Estados Unidos da América podem atingir diretamente os principais serviços públicos da Nigéria. Por isso, a Nigéria também tem dificuldade em recusar as exigências dos Estados Unidos da América. Por isso, embora publicamente protestem fortemente, dizendo que é uma violação da soberania e uma interferência nos assuntos internos, na prática, nos bastidores, acabam seguindo a vontade dos Estados Unidos. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, também falou a Reuters: "Afirmei que, se os Estados Unidos da América garantirem nosso território, qualquer atraso é aceitável." Ou seja, oficialmente eles se opõem, mas na prática mostram uma atitude dupla de se submeter à vontade de cooperação dos Estados Unidos. A principal análise é que o presidente Teore Ompeu age firmemente com a Nigéria devido aos interesses econômicos da China na África. A China investiu ao menos 20 bilhões de dólares, cerca de 29 trilhões de won, em infraestrutura como ferrovias, estradas e portos na Nigéria. A China divulga o projeto Um Cinturão, uma rota na Nigéria, financiando e executando as obras por meio de suas empresas, buscando fazer da Nigéria uma colônia econômica. Em 2025, 2 fábricas de lítio, financiadas pela China, iniciaram operação total. A cooperação militar entre China e Nigéria cresce. Em maio de 2025, concordaram em ampliar a produção de munições na Nigéria e treinar especialistas em defesa.
Isso mostra que a influência da China está crescendo gradualmente no continente africano. Os Estados Unidos sentiram a necessidade de impedir isso. Por isso, cristãos da Nigéria sugeriram intervenção militar para justificar a visita ao Japão. Além disso, a guerra na Ucrânia continua. Ao que tudo indica, planejam invadir a Venezuela em breve. Então, atacar até a Nigéria pode ser exagero. No ano passado, também retiraram as tropas do Níger, que faz fronteira com a Nigéria. O jornal alemão Die Welt avaliou que as ameaças do presidente Trump são apenas simbólicas e de caráter político e que ele não tem realmente disposição para tomar ações militares concretas. Por isso, caso realmente aconteça um ataque, é muito provável que ele seja realizado em cooperação com o governo da Nigéria, focando apenas em ataques aéreos pontuais contra grupos islâmicos armados. Acho que também seria interessante analisar por que a China está investindo na África. A China não está apenas investindo na Nigéria. À primeira vista, parece que a China é apenas um parceiro de desenvolvimento que constrói ferrovias, portos e estradas. Mas por trás disso, há cálculos muito mais estratégicos. Na verdade, 86% da dívida do governo nigeriano é dinheiro emprestado de bancos estatais chineses, especialmente do Banco de Exportação e Importação da China e do Banco de Desenvolvimento da China. O problema é que esse dinheiro foi feito para ser difícil de devolver. Se o pagamento for atrasado ou se tornar impossível, a China pode garantir portos, aeroportos e até mesmo minas, com base nas cláusulas incluídas no contrato. Esse é o típico padrão da chamada diplomacia da armadilha da dívida. Essa estrutura já foi confirmada em outros países também. A China troca a infraestrutura por ativos e depois os usa como garantia para aumentar sua influência política. Esse movimento também é evidente na Nigéria. Se isso continuar, a Nigéria ficará economicamente dependente da China e empresas chinesas controlarão infraestruturas essenciais. O mais grave é que não se trata só de dinheiro. A China amplia sua influência política graças a esse domínio. A China firmou acordo com o Ministério da Defesa da Nigéria para a manutenção de equipamentos, produção de munições e suporte técnico. A cooperação econômica está se expandindo para a cooperação em segurança, levando a estratégia de colonialismo econômico da China a um estágio de conclusão. Eles emprestam dinheiro, usam ativos como garantia e controlam a segurança com tecnologia. A Nigéria, à primeira vista, parece se beneficiar com a construção de infraestrutura. Mas, com o tempo, a dívida externa aumenta e as políticas econômicas se tornam difíceis de implementar sem a aprovação da China. Os Estados Unidos não iriam só assistir a isso. Para os Estados Unidos da América, deixar a Nigéria, maior produtora de petróleo da África e com 200 milhões de habitantes, sob influência chinesa, seria um erro estratégico. Se a Nigéria apoiar a China, esta garantirá matérias-primas da África Ocidental, proteção de bases e influência política. Por isso, o presidente Teoreompeu fez declarações tão duras. Por fora, parece ser uma justificativa para proteger os cristãos, mas na verdade é uma resposta geopolítica para impedir a expansão do domínio econômico da China. Na verdade, outro motivo pelo qual os Estados Unidos pressionam a Nigéria é por causa da sua estrutura política interna. Atualmente, a Nigéria está em uma situação em que o partido no poder, liderado pelo presidente Bola Tinubu, enfrenta o descontentamento extremo da população devido a vários escândalos de corrupção e dificuldades econômicas. A inflação ultrapassou de 18% para mais de 20%, e a taxa de desemprego entre os jovens está chegando a 20%, o que tem levado à disseminação de grandes protestos e de uma opinião pública contrária ao governo. O governo Trump está usando exatamente esse caos como uma alavanca diplomática, ou seja, como um instrumento de pressão. Isso porque quanto mais politicamente instável é um país, mais facilmente ele cede à pressão externa. Os Estados Unidos seguem pressionando o governo instável da Nigéria, indicando possível estratégia para torná-lo pró-Estados Unidos da América. Não é a primeira vez que os Estados Unidos usam esse tipo de abordagem. Regimes de Gaddafi na Líbia, Omar al-Bashir no Sudão e Siad Barre na Somália sofreram intervenção dos Estados Unidos da América sob alegação de direitos humanos e combate ao terrorismo, levando à sua queda. O presidente Trump está usando novamente a mesma lógica de antes. O governo da Nigéria não agrada aos Estados Unidos. Então, eles usam a questão da perseguição aos cristãos como pretexto para manipular a opinião pública local, abalar a legitimidade do governo e fortalecer forças políticas pró-Estados Unidos da América por meio da oposição ou dos militares. Ou podem pressionar o grupo no poder para forçar uma reestruturação, visando criar um regime favorável aos Estados Unidos da América. Para os Estados Unidos da América, a Nigéria é uma nação central que influencia toda a África Ocidental. Por isso, não podem abrir mão desse poder. Se a Nigéria apoiar a China, os Estados Unidos da América perderão influência na África Ocidental. Por isso, as declarações duras do presidente Teoreompeu podem ser interpretadas como uma tentativa dos Estados Unidos de recuperar a liderança, aproveitando a instabilidade política da Nigéria. Atualmente, o presidente Teoreompeu está fazendo declarações duras. O que vocês acham da situação atual? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários também. Finalizamos o vídeo. Obrigado!